vou falar só muito rapidamente aqui de alguns relatórios de inteligência, para que a gente tenha ideia de como é a presença aqui nos Estados Unidos das células operacionais hoje do PCC e até do Comando Vermelho. O Comando Vermelho ele era muito presente no Rio de Janeiro, mas hoje ele já está muito forte no norte do país, em regiões como Roraima, por exemplo, já entrou em ações até da exploração de ouro, já disputa áreas com PCC no norte do país e até em regiões do oeste, ligadas ali, por exemplo, a uma tríplice fronteira que pouca gente fala. Nós conhecemos muito a tríplice fronteira ali em Foz do Iguaçu, entre Brasil, Argentina e Paraguai, mas nós temos uma outra tríplice fronteira hoje que avulta de importância e que realmente chama a atenção de todos os organismos de inteligência atualmente, que é a tríplice fronteira em Assis, Brasil. Ou seja, aquela região ali que pega o Acre, Bolívia, Peru, é uma região que, se a gente estender ali também para Rondônia, nós temos toda uma área de influência que hoje era antigamente só uma questão de narcotráfico e hoje já entrou para grande quantidade de produção de ouro, que passou a ser talvez uma das grandes fontes de financiamento desses grupos. Mas antes de entrar nisso, eu vou ler para vocês só rapidamente aqui, relatórios do FBI aqui, relatórios de inteligência, eu tenho vários aqui na minha frente, dizem que atualmente o PCC mantém células em pelo menos 12 estados aqui dos Estados Unidos, 12 estados americanos, incluindo Massachusetts, New Jersey, Nova York, Flórida, Connecticut, Tennessee. Essas células elas estão envolvidas com lavagem de dinheiro e tráfico de armas, utilizando brasileiros que viajam aqui para os Estados Unidos como facilitadores. Em 2024, 113 pessoas foram negadas vistos para entrar aqui nos Estados Unidos devido à conexão com o crime organizado e o PCC. Para que vocês tenham uma ideia, essa iniciativa de avançar sobre o PCC não é só uma questão política, mas ela é uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos também. Então é importante nós separarmos a questão de segurança da questão política, que, claro, existe essa presença de um julgamento que está sendo feito agora em Nova York, provavelmente agora deve terminar até outubro, em que um antigo general ligado à inteligência da Venezuela, né, que é o Eulpódio Carvajal, que fez um acordo com a promotoria, a Elisa Robson, que está aqui nos Estados Unidos também, e também entrou com asilo político aqui nos Estados Unidos. Ela escreveu um livro, ela entrevistou o Hugo Carvajal na Espanha quando ele estava preso, e ele tem muitos detalhes que ela revela nos livros das conexões do narcotráfico e do cartel dos sóis, esse cartel venezuelano que tem uma cúpula das Forças Armadas envolvida, com o financiamento de várias campanhas políticas, inclusive de Lula e Dilma. Então, há conexões muito grandes que vão para o lado político, é verdade, mas só para que a gente fique aqui nas sanções, para que a gente entenda que o impacto aqui para os Estados Unidos é que essa expansão das operações, ela já classifica o PCC em quantidade, em numerário, ou seja, em dólares movimentados, como a maior organização transnacional, ou seja, é um cartel que não está somente ligado às drogas, ele agora já vai para várias atividades de lavagem de dinheiro que avançam em imóveis, em grandes investimentos, em empresas, inclusive aqui nos Estados Unidos, de lavagem de dinheiro. Então, é uma estrutura muito maior do que, às vezes, a gente está acostumado a pensar no Brasil. Então, esse approach que é feito para a mudança de classificação, ele é feito porque essa estratégia que o Marco Rubio está fazendo de classificar esses cartéis como organizações terroristas, ele possibilita a implementação de
aqui nos Estados Unidos, tudo precisa ser respaldado e referendado pelo Congresso e precisa estar amparado no Estado, ou seja, na lei, que a gente chama de rule of law, no império das leis. E por isso que eles precisam dessa classificação, para colocar as Forças Armadas, não necessariamente para fazer uma intervenção. Muita gente, eu vi gente especulando, agora haverá operações militares dentro dos territórios, dentro dos países da América do Sul. Não é bem isso. Quando a gente fala de estrutura militar avançando sobre o Departamento de Justiça, significa que não é mais uma questão somente de prender o narcotraficante e processar. Passa a você ter a habilidade, a capacidade, por exemplo, de grupos de forças especiais atuando dentro do território da América do Sul. Esses grupos de forças especiais muitas vezes atuam descaracterizados. A estrutura de inteligência da CIA, ela é potencializada, seja com os satélites, seja com toda a parte de defesa cibernética, porque eles avançam na lavagem de dinheiro, que hoje ela atua demais dentro de um espectro cibernético que muitas e muitas vezes é muito mais complexo e mais difícil de combater do que você simplesmente mandar tropa para o terreno para eliminar plantações de cocaína. Então, é uma estrutura muito mais sofisticada, e a presença do Irã, eu queria chamar a atenção para o Brasil. Por quê? Quando eu falei sobre Assis Brasil, pouca gente percebe, e eu só me dei conta graças às redes sociais, porque alguém me chamou a atenção. O governador do Acre, por exemplo, o sobrenome dele é Cameli ou Cameli. Eu nunca tinha me ligado, eu achava que era um sobrenome comum. E alguém me chamou a atenção sobre a grande comunidade que existe sírio-libanesa naquela região. E eu fui pesquisar e, de fato, a família dele, nós temos imigrantes que vieram do Líbano. Hoje nós temos a maior comunidade do Líbano no exterior. Há quem diga que há mais descendentes libaneses hoje no Brasil que na própria capital, Beirute. É impressionante. Por quê? E essa quantidade de imigrantes da Síria e do Líbano, que são uma comunidade amável no Brasil, já se estabeleceram, tem clubes, tem associações comerciais, estão muito ligados realmente ao comércio, são pessoas habilidosas, fizeram dinheiro, vários deles são cristãos que fugiram da guerra no Líbano, ainda ali na virada do século XIX para o XX, início da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, são famílias estruturadas, porém, não podemos esquecer que quando o Israel faz aquele ataque dos pagers e que ele elimina a cabeça do Hezbollah no Líbano, houve uma reestruturação. E logo depois, quando o Bashar al-Assad sai da Síria e retira todo o apoio em cima do Hezbollah no Líbano, eles são obrigados a sair, grande parte da liderança do segundo e terceiro escalão do Hezbollah, vem para a América do Sul. E a nossa tríplice fronteira, essa sim de Foz do Iguaçu, dali foram... daquelas células, saíram os ataques terroristas na Argentina. Então, por isso que hoje você vê que, como tudo está conectado, né? Nós temos a Patrícia Bullrich, que ela é a secretária de segurança, né, da Argentina, hoje preocupada com as conexões do PCC com o Hezbollah na tríplice fronteira. Então você veja que o assunto ele vai ganhando dimensão, e o governo brasileiro ele reage, obviamente, por uma questão ideológica. Não, é notório a simpatia que o governo Lula tem, não somente pelo Hamas, pelo Hezbollah. Nós temos o Celso Amorim, ele, se eu não me engano, ele prefaciou livros sobre o Hamas. Existem várias publicações acadêmicas de grupos de esquerda no Brasil apoiando esses grupos terroristas. Não somente o nosso vice-presidente foi à posse do presidente no Irã e esteve naquela foto que você menciona, Silvio, mas existem conexões muito grandes, até mesmo com esses grupos que estão na nossa tríplice fronteira hoje,
descansando. A gente diz descansando por quê? Porque a ideia é que eles vão para essa região para ficarem por 1, 2, às vezes 3 anos sem contato com a atividade operacional para esfriarem ali o seu perfil e dali eles retornarem ao combate. E muita da lavagem de dinheiro que é feita ali na Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, que todo mundo já conhece, agora é transferida para a área do Acre, de Assis Brasil. Então, hoje, em Rio Branco, se você observar o sobrenome de várias das autoridades, juízes, prefeitos, vereadores, pessoal da Polícia Federal, você vai ver que os sobrenomes são sobrenomes ligados a essa região do planeta. E é óbvio que há um ambiente até familiar que facilita. Para vocês terem uma ideia, foi detectada já a entrada, inclusive, de afegãos por Assis Brasil. Então, há uma presença que nós desconhecemos, infelizmente. O mainstream jornalístico não trata desse assunto. E só para que vocês tenham uma ideia, uma curiosidade, vocês lembram quando o comandante sul do Southcom, do Comando Sul, foi ao Brasil inesperadamente, sem agenda, e é um almirante, né, é um almirante negro, e ele chega e pede uma visita à capital do Acre. E ninguém entendeu nada. Falei assim, mas um almirante do Comando Sul querendo fazer uma visita à capital do Acre, a Rio Branco, por que isso? E essa visita acabou sendo negada, ou vamos dizer assim, não foi agendada, porque ele não pediu com antecipação, já havia toda uma programação do Ministério da Defesa, pelo menos essa foi a desculpa ou a história de cobertura, para que não permitisse uma visita oficial dele, que veio sem avisar ao Brasil, querendo ir a Rio Branco, no Acre. Por que isso? É porque hoje a atenção já está voltada para as conexões do Hezbollah, naquela região, com a extração de ouro e o tráfico de ouro. Não é mais só narcotráfico de drogas ou de cocaína. Hoje nós temos uma estrutura na América do Sul que se transformou numa base de lavagem de dinheiro e de produção até mesmo de recursos financeiros para várias atividades terroristas no mundo.